Boa noite a todos que estão nos assistindo através dessa live. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio Fonseca e juntamente com a minha amada esposa, pastora Marília Fonseca, somos os coordenadores estaduais de casais da IEQ Bahia. Vou deixar os agradecimentos para fazê-los em outro momento, para aproveitar cada minuto do tempo disponível para mim na ministração dessa mensagem. Quero meditar com vocês no texto que está em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Um lar que brilha como estrelas no universo. Esse é o tema do nosso Congresso Nacional de Casais, etapa Norte-Nordeste. Para compreendermos o tema do nosso evento, é preciso, primeiramente, entendermos a diferença entre uma casa e um lar. Pois o tema não diz uma casa que brilha, mas sim um lar que brilha. Uma casa é construída com blocos, tijolos, vigas de ferros, cimentos, areia e arenoso, telhas e tantos outros materiais. Um lar não. Muitos constroem o espaço geográfico, mas não abrem o espaço na alma, não criam o lar. A pessoa que casa deve estar amadurecida para entender que uma nova vida vai começar. A partir da bênção matrimonial, ele ou ela não será mais uma pessoa solta, solteira, mas a partir desse momento se tornará casada. Um lar é construído com elementos que não são vendidos em uma casa de materiais de construção ou home center. Que materiais então compõem um lar, pastor Antônio Fonseca? Um lar é construído com amor, verdade, confiança, parceria, concordância, expressões de carinho e tantas outras virtudes. Esses são materiais elementares na construção do lar e que têm o potencial de fazê-lo brilhar como estrelas no universo. Enquanto a casa convém ser construída por profissionais especializados, tais como engenheiro, arquiteto, pedreiro, servente, pintor, o lar requer Deus sempre trabalhando. É por isso que o salmista, no Salmo 127, no versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, o lar, em vão trabalham os que edificam. Além desse destaque necessário, conceituando o que é uma casa e o que é um lar, é preciso também compreendermos o contexto em que estamos inseridos. É preciso compreendermos o momento atual que estamos vivendo. Desde o ano passado, em que a pandemia do coronavírus foi anunciada na imprensa, uma sucessão de eventos levou o mundo a uma das piores crises dos últimos séculos. Milhões de mortos no mundo em virtude da Covid-19, desemprego em massa, milhares de empresas fechadas, caos político, econômico, social e, por que não acrescentar, moral. Milhares, quem sabe até milhões de pessoas mergulhadas em depressão profunda, outras tantas se suicidando. Medo do presente, falta de esperança quanto ao futuro, traumas do passado. Para acabar de completar, eu queria falar para você que está me assistindo, conforme foi noticiado e ainda é noticiado pela imprensa, em virtude dos lockdowns e das necessidades que muitas pessoas tiveram de trabalhar em regime de home office, ou seja, em sua própria casa, e com as aulas escolares presenciais suspensas e a consequente presença das crianças dentro de casa, 24 horas por dia e 7 dias por semana, muitos casais que mal se encontravam diariamente, mal se conheciam, foram submetidos a um nível de estresse
para o qual não foram treinados e, por consequência, acabaram se estranhando, entrando em conflitos, litígios e, lamentavelmente, optando pela separação. Esse é o retrato do nosso planeta em pleno século XXI. Vivemos em um mundo que está imerso em um completo apagão, um mundo que está mergulhado em uma escuridão espiritual, o que significa dizer que, além dos problemas já relacionados, estamos em uma séria crise de orientação e de orientação espacial. O que significa essa expressão, pastor Antônio? Esse termo é muito comum na aviação. É a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e o seu próprio corpo em um determinado espaço. É saber localizar o que está à direita ou à esquerda, à frente ou atrás, acima ou abaixo de si, ou ainda um objeto em relação a outro. Para piorar, vivemos tempos estranhos que denunciam uma carência de discernimento espiritual por parte de alguns, enquanto outros, de forma intencional, invertem o que é lógico, óbvio e divino. Mas para esta última classe, Deus faz uma advertência em Isaías, no capítulo 5, versículo 20, quando diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Existe uma frase atribuída a Chesterton que diz: chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. E eu penso que esse dia já chegou. Ouso dizer a você, meu amigo, minha amiga, que em nenhum outro século da história da humanidade, a família tradicional, idealizada por Deus, formada por homem, mulher e filhos, sofreu tantos ataques e bombardeios constantes como os que vêm sido travados nas últimas décadas. Ela só resiste por um único motivo: a família foi instituída por Deus e, portanto, é um projeto divino. Infelizmente, milhares e milhões de pessoas nesse século obscuro não conseguem perceber que estão sendo gradativamente enganadas, destruídas e levadas pelo caminho da perdição, pelo inimigo das nossas almas. Como diz o texto do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, estamos no meio de uma geração corrompida e depravada. Mas como o texto aborda, nós, igreja, não estamos nesse palco por acaso, mas com a missão de brilharmos como estrelas, não com a finalidade de nos aparecermos, mas de mostrarmos o caminho da salvação. Assim como um dia uma estrela dirigiu os magos até Belém, no lugar onde estava na época o menino Jesus, o propósito de Deus é que cada um de nós que experimentamos um relacionamento verdadeiro com Cristo possa servir de farol para aqueles que estão perdidos, desorientados e sem esperança. Queria falar para você, meu amigo, minha amiga, muitas famílias modernas são um retrato da terra descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2, sem forma e vazia e sob trevas. Como resultado, nossa sociedade está cada dia mais decadente. Aquilo que muitas casas têm produzido, sem a presença da luz gloriosa que é Cristo, pode ser visto pelas ruas das nossas cidades diariamente. Roubos, estupros, violência, o aumento exponencial de dependentes químicos, mulheres amarguradas, homens deprimidos e filhos desesperançosos, para não citar mais outros casos. Mas se há uma notícia boa em todo esse cenário de caos, é que em todo esse ambiente obscuro, da mesma maneira que em Gênesis 1 o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ele continua se movendo
pronto para transformar escuridão em luz, bastando para isso que alguém determine, haja luz, como o próprio Criador fez. Quero profetizar na sua vida, haja luz. Haja luz na sua vida, haja luz na sua casa, haja luz na sua família, haja esperança, haja milagre, haja transformação de água em vinho no seu casamento. Em Isaías 9:2, a Bíblia diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Em Eclesiastes 8:1, a Bíblia diz: como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Nessa live, eu quero rapidamente lhe dar algumas dicas de como construir um lar iluminado. Primeiramente, não despreze ao Senhor, nem a sabedoria que Ele pode lhe propiciar. Queria dizer para você, meu amigo, minha amiga, a sabedoria, ela é fundamental. Em Provérbios 24, versículo 3, a Bíblia diz que com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. A experiência mostra claramente que um casamento bem construído, uma família bem estruturada, é uma poderosa fonte estabilizadora do ser humano. Também é verdade que um casamento mal sucedido torna-se uma experiência patológica e altamente destrutiva para as pessoas envolvidas. Um casamento feliz influencia em todas as dimensões da personalidade. Quando há pouca maturidade, o casamento se torna uma situação propícia ao egoísmo e à destruição. Eu quero levá-lo à consciência de que um lar que brilha é um lar onde Jesus se faz presente e marido e mulher atingem o nível de maturidade mínima necessária para que aquela relação se mantenha e evolua. Não é à toa que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você precisa tê-lo na sua vida. Você precisa levar Jesus para sua casa. Mas quanto à maturidade, pastor, como obtê-la? Eu quero dizer para você, só é possível se obter essa maturidade através da sabedoria. Mas o que é sabedoria? Eu posso sintetizar a resposta dizendo que a sabedoria divina é ver e viver a vida sob o ponto de vista de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, sabedoria não é inteligência. Uma pessoa pode ter um QI elevado e ainda assim não ser sábia. Ela tem informações e conhecimentos, mas não sabe lidar com as coisas simples da vida. Eu queria falar para você, meu amigo, minha amiga, a sabedoria não é adquirida em um banco de escola ou de faculdade. A sabedoria não é obtida através de cursos técnicos. A sabedoria tem a sua origem em Deus. Provérbios 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. É por isso que Tiago diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Provérbios 8:18 fala a respeito da sabedoria. Riquezas e honra estão comigo, diz ela, assim como os bens duráveis e a justiça. Ela, a sabedoria, é ingrediente necessário na vida de todo ser humano e, principalmente, dos cônjuges. Ela é pré-requisito para um lar estabilizado. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu sei que causa muita polêmica, mas a Bíblia, sem nenhuma tendência machista, revela que a continuidade do relacionamento familiar depende muito do papel da mulher. No entanto, essa mesma Bíblia
diz que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que sabemos que é Cristo. Concluo com base bíblica e nas centenas de aconselhamentos conjugais que já realizamos, que se a mulher é responsável pela edificação, pela continuidade do lar, ao homem compete a fundamentação da família. A Bíblia nos dá características da sabedoria. Apenas algumas eu quero compartilhar com vocês devido ao tempo escasso. Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 17 diz: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Primeira característica da sabedoria que encontramos no livro de Tiago. A sabedoria não é apenas um discurso. A sabedoria é provada no dia a dia, através das ações, nas atitudes, nos procedimentos, no trato com as pessoas, inclusive e principalmente com os familiares. Quantas pessoas falam bonito, têm uma bela oratória, parecem cheias de sabedoria, mas as suas ações são tolas. Tiago, no versículo 13 do capítulo 3, diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Em algumas traduções está escrito: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento. A segunda característica da sabedoria que eu quero compartilhar rapidamente com vocês é a mansidão. Mansidão nada mais é do que a mesma expressão usada para a ideia de um cavalo forte, mas que é dominado, contido. Mansidão é manter a calma, o controle, a paciência e o respeito, mesmo em situações críticas e irritantes. A pessoa que possui mansidão age com sabedoria, sensatez. A mansidão impede a violência, inclusive doméstica, e o desrespeito. Evita o domínio do pecado quando se está irado. O pastor Billy Graham disse: cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada. No lar, marido e mulher não precisam ser alienados, inertes ou estarem anestesiados para as circunstâncias ou problemas da vida, a fim de manterem o matrimônio, mas necessitam ser dominados pelo Espírito de Deus. Quantas discussões, brigas, violências domésticas e até mesmo mortes seriam evitadas dentro dos lares se as pessoas se permitissem ser controladas pelo Criador. A terceira característica da sabedoria eu quero falar rapidamente para você. A sabedoria não aceita inveja. É preciso deixar claro que no lar que brilha, como estrelas no universo, marido e mulher não são concorrentes, não são adversários, não são competidores. O feminismo tenta fazer do homem o inimigo número 1 da mulher. O machismo tenta subjugar a mulher como se ela fosse um ser desprezível. Mas é bom frisar que Deus não criou o machismo, muito menos o feminismo. Mas ele fez o homem para ser macho e a mulher para ser fêmea. E a junção dos dois formam um encaixe perfeito, capaz de produzir vida, inclusive outro ser humano. O homem machista, ele quer competir com a mulher. A mulher feminista, ela quer vencer o homem. Mas o macho e a fêmea se atraem, se amam e juntos querem não apenas se complementarem, mas se completarem.
O sucesso do marido deve ser o sucesso da mulher, e o sucesso da mulher deve ser o sucesso do marido. Consequentemente, o sucesso de ambos será o sucesso dos filhos e da família. Tiago, no capítulo 3, versículo 14, diz então: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. A quarta característica que eu quero falar aqui rapidamente é que a sabedoria não aceita a facção. Todo pensamento e atitude de facção devem ser banidos da vida do casal. Facção é sinônimo de partido. Dentro do lar não pode haver partidarismo ou divisão. Jesus disse: toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Dividida, ou seja, com duas ou mais visões divergentes. Quando surgem duas ou mais visões a respeito de um propósito, o racha está estabelecido e a instituição está em risco. Nós que tivemos uma experiência com Deus, precisamos entender que não devemos cultivar um espírito de separação, mas sim de reconciliação. A Bíblia nos ensina que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Tiago chama a inveja e a facção de algo terreno, animal e diabólico. No versículo 16 do capítulo 3, ele diz: porque onde há espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Um lar que brilha não pode conviver com a confusão, muito menos com a alternativa da separação. Em Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não é à toa que a palavra empregada para aqueles que se casam é cônjuge. A palavra cônjuge vem do latim conjugatus, conjugare. Jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois ao arado, a uma carroça. Ou seja, essa peça tem a finalidade de unir os animais para que eles andem no mesmo compasso e na mesma direção. Cônjuge significa unido, juntado. A felicidade conjugal só é possível se ambos tiverem a mesma visão sobre a vida, valores e interesses semelhantes. Propósitos, objetivos comuns, sejam eles temporais ou eternos. Em virtude do tempo, eu quero concluir essa reflexão falando sobre a importância de Deus. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, não posso deixar de frisar que Deus é a pessoa fundamental na vida do casal. Toda tentativa humana de construir um lar, um projeto, um sonho, sem a presença divina, resultará em confusão e frustração. A presença de Deus é indispensável em um lar, muito mais ainda quando ele deseja brilhar como estrelas no universo. O salmista, no Salmo 127, nos versículos 1 e 2, diz: se o Senhor não edificar a casa, o lar, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. A Bíblia nos mostra, no livro de Gênesis, capítulo 11, que um grupo de pessoas decidiu edificar uma cidade e uma torre, mas ignoraram a importância da presença de Deus. Como resultado, quando o Senhor desceu para ver o que eles estavam fazendo, chamou aquilo de Babel, ou seja, confusão. Toda a intenção de edificar o lar não é suficiente para que ele seja construído. Deus é a pessoa indispensável. Convide Jesus para estar no seu casamento. Convide Jesus para estar na sua família. No livro de João, capítulo 2, versículos 1 a 10, a Bíblia conta a história do casal de Caná da Galileia, que decidiram convidar Jesus para estar nas suas bodas. Sequer sabiam eles o que estava para acontecer no dia daquela festa. No dia da cerimônia, faltou vinho. Um agafe
para a cultura daquela época. Como resolver o problema? Onde comprar vinho? Onde encontrar mercado aberto àquela hora? Onde achar dinheiro para fazer essa compra? Que comentários fariam a respeito daquele vexame? Mas tinha um fator decisivo. Jesus estava naquela casa, pronto para livrar aquele casal da vergonha e ajudar na formação daquele novo lar. Ele, Jesus, transformou água em vinho, ou seja, trouxe de volta o sabor e a alegria para aquelas bodas. E eu quero dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pode fazer a mesma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus te abençoe. Olá, pessoal. Estou aqui agora ao lado da minha querida esposa, pastora Marília Fonseca. Oi. E ela estará orando por nós, abençoando nossa casa, nossa família. E com toda certeza, Deus estará respondendo, porque é desejo dele nos abençoar. Amém. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Quero orar agora por você. Convido agora que todos vocês unam-se conosco em oração. Marido, abrace a sua esposa. Filhos, segurem nas mãos dos seus pais, porque eu tenho certeza que o milagre vai acontecer agora. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesse momento, Pai, unidos em oração, pedimos a bênção do Senhor sobre este lar, sobre esta família, sobre estes casais, sobre estes filhos, sobre todos que nos assistem, Deus, e que ouviram esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que haja luz neste lar, porque a luz dissipa a escuridão. Um dia o Senhor Jesus disse, está na palavra dele, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas. Pai, que em nome do Senhor Jesus, esta família, este lar, esses filhos, meu Deus, venham, ó Deus, receber do Senhor agora, Deus, a bênção que estavam necessitando, para que em nome do Senhor Jesus todo mal, para que tudo aquilo, Deus, que não estava em conformidade com a tua vontade, que infelizmente assolava este lar, este casamento, o relacionamento dos filhos com seus pais, que em nome do Senhor Jesus agora, pelo poder da presença do Deus vivo, da presença do Espírito Santo, este lar, estes casais, estas famílias, todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem nessa hora, que ouviram essa mensagem, que estão participando desta live, sejam ricas e poderosamente abençoadas. Ajude-os, ó Deus, porque o Senhor ama a família e tem prazer na felicidade dos teus filhos, do teu povo. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Graças a Deus.